uma circunferência, tá? Agora eu pego uma circunferência, raio 1, vamos ver aqui, tá, pronto, beleza, se não soltar, show de bola. Ó. Show! O errinho aqui é a gente tira no reboco. Não, os caras dizem a parede está toda torta. Não, resolve no reboco, né? Vamos no reboco. Aí é de lascar, né? O Pedro, não, isso aqui a gente tira no reboco, ó. No reboco, tá aqui o centro. Então pega o seguinte, tá aqui a circunferência. Aí você tem, ó, tem um ângulo, né? Ó. Na realidade o ângulo vinha primeiro, né? O ângulo vinha primeiro. Você tinha um ângulo, aí você traçou a circunferência. Se isso aqui tem raio 1, então, tá? Se o raio é 1, você tem o raio 1, medida 1, e tem o arco de comprimento X, por exemplo, X ou L, e tem um ângulo alfa. Qual é a medida do alfa em radianos? É X, ou seja, no caso em que o raio é 1, a medida do ângulo em radianos é numericamente igual à medida do arco. Então, guarde esse resultado para frente, tá? Isso aqui vale, a medida do ângulo é a medida do arco se a circunferência traçada tem raio 1. Tá certo? Ok? Então, vamos a algumas medidas. Diga. Não, é bem detalhista, tá? É a mesma prova, é o mesmo princípio para você demonstrar que você tem no triângulo. Você pega um triângulo, passa, aí os lados, né, são proporcionais. Isso aqui é o mesmo princípio. Hã? Rapaz, tu quer ver uma demonstração bem interessante disso? Pega um livro do João Lucas Marques Barbosa, de Geometria Euclidiana. Tá lá a demonstração. João Lucas Marques Barbosa, Geometria Euclidiana, é um livro da SBM. Tá? Sim, eu acho que você encontra. Desculpa, viu, Lucas? Vou dizer aqui, viu, meu amigo? Mas eu acho que você encontra até em PDF pela internet. Tá, né? Alguém colocou em PDF, Lucas? Não, eu não, viu? Eu não. Tá? Tá. João Lucas Marques Barbosa. É um professor daqui, foi professor daqui do departamento do Marques, João Lucas Marques Barbosa. João Lucas Barbosa, pronto, você encontra. João Lucas Marques Barbosa. Tem a demonstração lá, tá? Bem, agora, uma coisa interessante, o que é que eu ia falar? Seguinte, bem, vamos aos ângulos. Quanto é que você acha que vale, tá? Quanto é que vale a circunferência? Uma volta todinha, ó. Uma volta todinha. Você tem aqui, aí você dá uma volta. Todinha. Quanto é que acha que é uma volta toda? Uma volta toda. Um ângulo todinho. Se você desenhar uma circunferência, se você pegar uma circunferência aqui de raio R, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, esse ângulo gama aqui vale em radianos o quê? Comprimento do arco pelo raio. Então, vale quanto? 2π radianos. Portanto, o ângulo raso, formado por duas semirretas opostas pelo mesmo vértice, né? Esse ângulo aqui, beta, vale quanto? Π. O ângulo reto, que é o 90 graus, vale quanto? Π sobre 2 radianos.
Você vai para o triângulo equilátero? Tá? Você vai para o triângulo equilátero? O que é que acontece no triângulo equilátero? Tá? Aliás, você pega o triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles. Então, em radianos, esse aqui vale quanto? Pi sobre 2. E esses dois? Se essa medida é igual a essa? Hã? Pi sobre 4. É o nosso 60 graus, né? 60 graus não, desculpe. 45 graus. Tá? Pega um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. 3 lados iguais. 3 lados iguais. A soma dos ângulos em radianos dá quanto? Em radiano. Pi. Então cada ângulo desse vale quanto? Pi sobre 3. Então, se você baixar uma perpendicular aqui, né? Formando ângulo de 90 graus, quanto é esse ângulo? Pi sobre 6. Pi sobre 6 aqui. E acostumem-se. Nada de grau, não quero mais ouvir falar em grau. A não ser que seja para ajudar você a entender em radiano. Tá? A medida padrão de ângulo no cálculo é o quê? O radiano. Tudo se faz em radiano. Outra coisa, a medida de um ângulo, do jeito que está, parece que o ângulo só pode ir até, em grau, parece que só pode ir até 360 graus, né? Em radiano só pode ir até o quê? 2π. Mas não, isso não é verdade. O ângulo, a medida de um ângulo pode ser um número real. Aí vamos lá no plano cartesiano. O plano cartesiano vai auxiliar isso. Um lugar que ajuda muito a você medir ângulo, tá? É o plano cartesiano. De fato, fazer toda a trigonometria você consegue fazer no plano cartesiano. Por quê? Porque você tem o seguinte, tá? Por exemplo, eixo Y, eixo X. E agora, vão se acostumando. Não vou botar U e V, porque eu vou usar X, Y, Z para ângulo, tá? Vão se acostumando, não vou mais usar a letra grega não. Então admita o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo, tá certo? Admita o seguinte. Admita que esse ângulo é igual a esse. Então cada um deles, ângulo reto, cada um deles vale quanto? Hã? Que? Pi sobre 4. Pi sobre 4 radianos. E aí, ângulo vai ser medido assim. Ângulo vai ser medido a partir do eixo do semi-eixo positivo das abscissas. Tá bom? E o que mede no sentido anti-horário é positivo, o que mede no sentido horário é negativo. Horário é negativo. Então me diga uma coisa. Cansei não. Quanto é que vale esse ângulo X em radianos? R$1. Vamos lá. Cada vez que toca aqui é o quê? Então tem 2π. X é igual a quê? 2π mais o quê? Mais 2π. Mais o quê? Mais 2π. Mais 2π. Concorda comigo? Hã? Não. Calma. Eu estou falando o seguinte. Cada vez que toca, ó, 2π, 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 2π. Aí quando vem para cá, mais π. E quando chega aqui, mais π sobre 4.
Então, esse ângulo em radianos, ele é o quê? Quanto vê? Aqui dá quanto? 9π mais π sobre 4. Dá quanto? Quanto é que dá? 37π sobre 4. Se tiver errado, está aqui, um ângulo radiano. Qualquer número real pode ser a medida de um ângulo, tá? É só você marcar em cima da circunferência de raio 1, tá? Com mais um exemplo. Mais um exemplo. Admita-se que, ó, V, U, e eu vou dividir aqui 3 ângulos congruentes. 3 ângulos todos congruentes. Então, cada um desses vale quanto? Π sobre 6, né? Π sobre 6. Cada um vale π sobre 6. Então, quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo Z. Quanto é a medida de Z? Quanto é? Você tem que entender isso. Hã? Quanto é a medida de Z? Quanto é? Ó. Aqui é o quê? Menos 2π. Aqui. Outra volta, né? Cada volta é 2π. Só que aqui, sentido horário negativo. Menos 2π. Né? Depois. Menos 2π. E depois? Menos π sobre 6. Entendeu? Tá? Menos π sobre 6. Porque é, né? O ângulo é o nosso 30 graus, né? Nosso 30 graus. Então, olha aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? Menos 6π, né? Menos π sobre 6. Dá quanto? Menos 37π sobre 6. Então, moral da história. Moral da história. O ângulo pode ter como medida qualquer número real em radiano. Em grau também. Não é só radiano, não. Tá certo? O radiano, o grande lance do radiano é que o radiano leva em conta o quê? Leva em conta comprimento. Tá certo? O radiano leva em conta comprimento. Uma outra coisa que deve ser observada, e não esqueça, tá certo? Se você está sobre a circunferência de raio 1, a medida do ângulo em radianos é numericamente igual à medida do arco, tá? Tá certo? É numericamente igual à medida do arco. E outra coisa que você não deve esquecer é o seguinte. Não, tá bom, o resto vai ficar para depois, tá? Então vocês entenderam hoje o que é o radiano. Na próxima aula eu já começo com radiano para a gente entrar nas funções trigonométricas, para ir para a derivada das funções trigonométricas. E todas as fórmulas de derivação pressupõem o argumento de cada função trigonométrica como sendo dado em radianos, tá certo? Tudo, limite fundamental, tudo é dado em radianos.